3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Que bom que você está aqui em mais um episódio. Aliás, episódio de número 9 desta nossa série de 13 episódios. Vem a nós o teu reino. Isaac Rezende, tudo bem? Tudo bom, estou aqui em Vitória, Espírito Santo, gravando com vocês. Eu sou um cidadão do mundo, Bianca. O Isaac agora, a cada episódio, ele tá num estado lugar diferente. Que Ele bom, não para mais no lugar. Que bom, tá seguindo realmente. Estou levando a boa palavra do Contra a Cultura a todos os povos. Olha, começando isso aí. por Jacareí até os confins do Acre. Ah, muito bom, muito bom. E ela que está aqui comigo no estúdio, Eu estou. Maiara Costa, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo em riba? Em riba. E você aí de casa acompanhando Contra a Cultura, quem sabe da Rádio Novo Tempo, ou através da internet, ou através do nosso site, novotempo.com/contracultura, e ainda o nosso aplicativo de podcast. E ainda o Quem Spotify. sabe no Spotify. Nossa, mas quanta coisa, hein? Daqui a pouco não vai ter mais espaço de divulgação, de meios para você ouvir. A gente é o Contra assim, a gente quer Cultura. saturar a vida das pessoas com o Evangelho. Você tem vários caminhos aí, vários meios para poder acompanhar a gente aqui, acompanhar o nosso bate-papo e o estudo da palavra. Lição ou episódio de número 9, Sentindo na Pele. Como assim? O que a gente vai estudar hoje aqui no Contra a Cultura? Lembrando que todos esses 8 episódios que nós conversamos aqui, a gente falou sobre unidade, hoje não vai ser diferente, mas a gente vai falar sobre unidade em que viés? É, o Na viés- pele. É. O viés hoje é prático, ele vai nos fazer refletir sobre qual que é o nosso verdadeiro ministério, qual foi realmente qual é o desejo de Cristo para todos aqueles que se dizem seus seguidores. É mais ou menos isso, né, Isaac? É isso aí. Tem um camarada, ele não é religioso necessariamente, né? Ele escreve na área de economia e psicologia das finanças. É um camarada chamado Nicholas Nassim Taleb. Ele tem alguns livros nessa área, assim, livros muito interessantes, né? E um desses livros se chama Skin in the Game, né? Significa, tipo, colocando você mesmo na reta, né? O seu, ou Sua seja, pele, né? a sua própria pele, enfim, né? Porque as pessoas geralmente, elas são muito apresentadas a várias teorias no dia a dia, né? Todo mundo tem uma teoria de algo que é bom, né? Ah, toma isso aqui que é muito bom, faz tal coisa que é muito bom, não sei o que lá. E geralmente as pessoas, elas não estão dispostas, digamos assim, a experimentar elas mesmas aquilo de que elas tanto oferecem para as pessoas, né? Então a teoria dele nesse livro se você quer que alguém compre uma ideia sua, você tem que mostrar que você mesmo é o maior entusiasta prático dessa ideia, né? Então, é a mesma coisa que tipo eu sou obeso, né? E eu falo para as pessoas, cara, tem uma dieta muito boa que funciona muito bem. E eu apresento essa dieta para as pessoas. O que as pessoas vão falar? Elas vão olhar para mim e vão falar assim, sei, tá funcionando muito bem para você, né? Então, o que isso tudo tem a ver com unidade, né? A gente, como igreja, tem esse papel fundamental. No episódio anterior, a gente separou ali alguns dos conceitos básicos da doutrina adventista, né? Que a gente gosta de pregar. E a gente está discutindo agora nessa temporada sobre unidade, sobre a vida prática do Evangelho que resulta nessa vida conectada uns com os outros. E quando a gente vai pregar isso para as outras pessoas que não são da igreja, elas olham para a nossa comunidade e o que elas enxergam? Será que elas enxergam de fato que o Evangelho nos transformou em uma comunidade unida, com o mesmo propósito, com a mesma missão? Ou ela enxerga um grupo cheio de pessoas que estão cada um buscando sua própria vontade, mas que todo sábado estão na igreja fazendo culto, né? Então colocar o risco na sua própria pele é viver de fato o Evangelho na prática, sentir de fato a transformação do Evangelho pelo Espírito em nós, para que as pessoas possam ver que não se trata de uma teoria, mas se trata de fato de algo que pode mudar a nossa vida de forma prática, contundente e que tenha impacto muito forte aí no mundo, né? Com as pessoas que nos cercam. Isso é interessante porque ao longo dessas nossas discussões, a gente conceituou vários pontos importantíssimos sobre a união, sobre a unidade, segundo os evangelhos, segundo a palavra de Deus, né? A gente falou sobre a igreja primitiva e hoje a gente vai falar de uma maneira mais
prática. Como é que a gente trabalhou tudo isso sobre união, falamos sobre união, e é lindo, é maravilhoso, e a gente vê que sim, quando a gente vai para a palavra, nossa, que bacana, mas de fato, estudar o texto bíblico não é suficiente. Não. Você precisa praticar o texto bíblico, porque de fato é isso que Cristo pede. Ele não pede mais conhecimento, ele pede ação. E é justamente para essa ação que a gente vai hoje, do tipo, como é que eu vivo isso no meu dia a dia, né? E a lição, o nosso episódio de hoje, a nossa lição aqui da Escola Sabatina, que é o nosso guia de estudo, que tem base para a discussão aqui do Contra a Cultura, ela traz uma figura que é a cruz. A cruz. O que a cruz tem a ver com essa minha união no dia a dia? Então, porque, veja bem, a cruz ela precisa ser entendida dentro de um contexto soteriológico, né? O que é isso? Salvífico. É o quê? Soteriológico. A Maiara, ela vem com as palavrinhas. Eu sou muito conceitual, né? Você tá inventando, essa palavra não existe. Né? Não existe, Então ela tem que ser entendida dentro da perspectiva que nós abrimos os episódios, nós abrimos a série, né? Porque lá no primeiro estudo a gente comentou sobre o plano de Deus para a humanidade, como esse plano foi frustrado, né? E como Deus, através da história, ele vem tentando restabelecer aquela ideia inicial de unidade, né? De uma humanidade, sua imagem e sua semelhança. Então a gente percebe que a cruz, ela é o ponto alto dessa pregação divina, porque é o próprio Deus que desceu e ali, usando aquela cruz de púlpito, ele ensinou para o mundo o que é o seu reino, o que é amar verdadeiramente uns aos outros. Então a cruz, ela é o ponto central, por quê? Porque ela vai mostrar para nós o que nós precisamos fazer, como é que nós precisamos agir, como é que a gente volta a viver essa unidade que foi não uma invenção humana, mas foi uma invenção divina. Interessante isso, porque teve um episódio que a gente falou sobre imagem e ação, né? Sim. Então, assim, Jesus desenhou, a gente não entendeu, ele falou, então eu vou agir. Então agora eu vou descer. Eu vou agir e vou mostrar para ver se vocês entendem, né? E vou mostrar para vocês como é que faz o negócio. Então, assim, quando a gente chega no Novo Testamento, né? Por que a gente costuma dizer que a cruz resolve tudo? Porque se você tem dúvidas em relação a como agir, ao que fazer, ao que não fazer, ao que dizer, ao que não dizer, olha para a cruz, porque a cruz vai mostrar exatamente o que a gente precisa fazer para conseguir voltar a viver nesse plano que Deus havia idealizado no começo, né? Então a cruz, ela é uma grande lição, é o maior sermão pregado por Jesus Cristo, é a cruz. Bom, o nosso texto-chave aqui para o nosso estudo se encontra no livro de João, capítulo 11, versículos 51 e 52, mas eu acho que dá pra gente começar um pouquinho antes até, né? Só para pegar o contexto da frase aí. Até para contextualizar que é a conspiração dos líderes para matar Jesus, isso. Né? Então, Ceifas, lá no versículo 49. Caifás. Isso, Caifás. De onde eu li Ceifas? Caifás. Não sei dizer. O sumo sacerdote naquele ano, ele disse o seguinte, o Caifás: vocês não sabem o que estão dizendo. Não percebem que é melhor para vocês que um homem morra pelo povo em vez de a nação inteira ser destruída? Não disse isso por si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação inteira. E não apenas por aquela nação, mas para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus espalhados ao redor do mundo. Ele não tinha noção, né, do que a morte de Cristo realmente significava, né? Achou que ia se livrar de um problema, só que a morte de Cristo traria de volta, né, o plano que Deus havia estabelecido e idealizado para a humanidade no começo. E não só essa constatação dele que vai acontecer, né, resolve o problema de forma cosmológica, universal ali, digamos assim, por falta de termo espiritual, né, de salvação, mas ela vai se tornar a grande bandeira de pregação dos discípulos, que vai dar dor de cabeça para Caifás lá na frente até dizer chega, né? Sim. Então ele nem sabe o que ele está querendo fazer ali, tipo, o que isso vai dar de resultado, né? Mas o interessante de a gente entender a cruz como símbolo dessa união, né? Pelo próprio fato de que Cristo está fazendo, como diz lá em Colossenses, né? Fazendo convergir nele todas as coisas,
tanto as do céu quanto as da terra e tudo mais, ou seja, todo o universo que está afetado pelo pecado, que está desunido pelo pecado, como a gente já viu lá no primeiro episódio, né? Como é que a criação ela começa a se tornar desunida simplesmente pelo fato de que agora cada um está pensando em si mesmo, né? Então a cruz ela mostra que quando existe essa negação do eu, as pessoas tendem a convergir, né? Porque é aquilo que é interessante. Agora, o mais incrível assim a respeito da cruz é que ela nivela todo mundo. Sim. Né? Porque, tipo assim, se fosse por alguma doutrina, por alguma lei, por algum mandamento, né? Seria nem todos muito teriam condição difícil de conseguir, né? Exatamente. Culturalmente falando, ia ser muito difícil. Exatamente. Você imagina, tipo, cada um tem uma tendência, tem uma qualidade, tem uma dificuldade, tem uma situação, tem um contexto. Agora, a cruz de Cristo, ela não exige contraparte, no sentido de aceitar essa mensagem, porque a contraparte foi o próprio Cristo que ofereceu, né? Então, Paulo vai trabalhar isso o tempo todo nas suas cartas. Ele fala, gente, se fosse por alguma coisa que a gente fez ou deixou de fazer, né, que a gente tivesse condição de nos gloriar, ok, mas não foi por causa do que ele fez. Então, se é por causa de algo que ele fez, então ninguém tem nada para se vangloriar, e se ninguém tem nada para se vangloriar, ninguém pode estar acima do outro, ninguém pode estar a mais do que o outro. Todo mundo está nivelado, todo mundo é igual debaixo daquilo que Cristo já ofereceu por cada um de nós. Então, isso é motivo para a gente se tornar unido em Cristo, né? Caifás, ele profetizou sem querendo ali, né? Ele colocou ali, reuniu a nação toda. Na cruz é como se Jesus reunisse todo mundo, ligasse todo mundo em um só propósito, né? Um outro texto interessante que eu acho que a Mayara vai querer comentar, que está lá em 2 Coríntios 5, a partir do versículo 17, na verdade não era exatamente o que eu queria dizer, mas ainda na verdade é uma pergunta, né? Para a gente resumir tudo que a gente conversou até esse momento aqui. O que de fato, então, aconteceu na cruz? O que Cristo fez ali em relação a toda a sua trajetória, né? O que aconteceu ali na cruz, para a gente resumir e passar para 2 Coríntios? Então, na cruz, Jesus, ele reconciliou com Deus a humanidade que estava separada, né, desse relacionamento com Deus por causa do pecado. Então, na cruz, Cristo, ele passa pela terrível experiência daquilo que a Bíblia chama de segunda morte, que é a destruição, né, final e total, separação final e total, né, de Deus por causa dos pecados, de acordo com o livro do Apocalipse. Jesus, ele passa por essa experiência. Vontade de Deus é que ninguém tenha que passar por ela, né? Mas a gente sabe na Bíblia que infelizmente não é isso que vai acontecer, né? Mas Jesus, ele passou por essa terrível experiência de separação do Pai para que nós pudéssemos não passar por isso. Então, quando Jesus ele morre na cruz, ele nos substitui, né? Ele é nosso substituto, portador dos nossos pecados. Então, ele passa em nosso lugar por essa terrível experiência para que a gente não precise passar. Pegou todas as nossas desgraças e viveu na pele. Sim, ele sentiu na pele de fato o que é a separação que infelizmente os ímpios irão sofrer, né, quando chegar aí o momento último e final da história. Então, na cruz, Jesus sentiu na pele o que é essa separação. Por isso que ele fica agoniado, né? Exatamente. Então você vê, Jesus ele chega no seu ministério e ele começa a pregar coisas bonitas, misteriosas e excelentes. Mas legal, Jesus, isso tudo que você está falando é muito bonito, mas e na prática o que isso significa, né? Como você falou, Mayara, na própria pele, o que isso significa? Ele falou, olha, nesse mundo de pecado, se você viver isso que eu estou pregando, se você viver esse estilo de vida, que o reino de Deus ele convida você a viver, o resultado disso é o quê? É morte. É morte para o próprio eu. Então você vai negar seus próprios desejos, você vai negar seu instinto de sobrevivência. É por isso que Jesus fala, olha, se alguém quiser vir após mim ser meu discípulo, só tem um caminho. É tomar sua cruz. Entendeu? Não tem como você querer que o seu eu sobreviva ao seguir a Cristo. Só que aí o que Cristo vai mostrar na cruz? Que quando se vive para o reino, quando se vive para Cristo, quando se aceita esse paradigma diferente de viver, você se reconecta com Deus. E tem uma coisa muito especial sobre estar reconectado com Deus. É que Deus é a fonte da própria vida. Exato. Então em Jesus a gente vê o quê? Alguém que morre por causa dos pecados, mas que por causa que ele estava reconectado com Deus,
e ser essa pessoa que não tinha mancha, não tinha defeito nem nada, a morte não é capaz de detê-lo e ele volta à vida, né? Então, e essa promessa ele vai fazer para todo mundo, olha, para se reconectar com Deus, basta aceitar aquilo que eu estou fazendo aqui na cruz, né? E se você resolver viver esse estilo de vida daqui para frente, que o Evangelho é capaz de transformar a vida de uma pessoa para viver de forma abnegada, tomando sua própria cruz diariamente, talvez na sua vida você enfrente exatamente a morte, né? Só que Jesus é muito claro, ele falou assim, ó, aquele que tentar salvar sua própria vida vai perder. Mas se por um acaso você perder sua vida vivendo o paradigma do reino, vivendo aquilo que o Evangelho te transformou para ser, você não vai morrer, você vai ter vida eterna, né? Então essa que é a grande beleza da cruz, ela dá ao ser humano uma chance de falar assim, olha, se você viver aquilo que eu estou te convidando para viver, daqui para frente é só sucesso, é só beleza. Claro que ainda, né, com várias interrupções, vários problemas nessa terra, mas futuramente, com certeza, a vida eterna. Tem uma música que eu gosto bastante que fala, a gente está trilhando o caminho que Jesus já abriu. Sim. Né? A gente está colocando as nossas pisadas ali já nas pegadas dele. Então né? não... Esse que aceitou o reino, claro. Em seus passos, o que é que Jesus faria? Não, querido, Jesus já fez. Ou né? Qual é o limite para ajudar o outro? Ou qual é o limite... Não, é a morte. É a morte. Esse é o convite. E agora, eu acho que nós vamos entrar num texto bíblico aí. Sim, lá em 2 Coríntios, que ele, né? para mim, é a explicação do que representa a bem-aventurança na prática. A bem-aventurança de pacificação na prática. Porque lá em Mateus, não é um texto que está no guia, né? Mas ele é um texto que poderia ser acrescido, né? Lá em Mateus 5, verso 9 diz, né, que bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, esse texto de Coríntios, né, vai nos ajudar a entender o que é ser filho de Deus na prática, o que é ser pacificador. Né? Então, esse texto de Coríntios é forte. Que foi a base, praticamente, do ministério de Cristo. Pacificar, né? Sim. Você acabou de falar que a cruz foi... Porque o pessoal acha, né? Pacífico é o quê? Alguém que vive na nuvem, né? Cara da paz e do amor. Cara da paz e do amor. Será que é isso que é ser pacificador? Não necessariamente. Sim e não, ao mesmo tempo, né? Olha lá, 2 Coríntios 5, a partir do versículo 17. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criatura. A velha vida acabou. E uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz o seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus, pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Baita texto. Baita texto, né? E difícil, hein? Porque qual que é o ministério nosso? É o mesmo ministério de Cristo. De reconciliação. E aí, esse negócio de reconciliação é difícil, porque eu fico esperando muito dos outros, né? Não, ele quer que eu reconcilie, mas ele tem que vir atrás de mim primeiro. Mas não foi isso que Jesus fez, Jesus veio atrás. A Bíblia é mostrando Deus vindo atrás do homem desde o início. A Bíblia não é mostrando o homem indo em busca de Deus, é Deus em busca do homem, o tempo inteiro. Então, assim, ser filho de Deus, ser pacificador, ser imagem e semelhança de Deus, é isso. É viver a unidade na prática. É você buscar a conciliação e a reconciliação. Das pessoas com Deus, das pessoas com outras pessoas, das pessoas com a gente mesmo. E esse negócio aqui não é fácil, não. Porque aí você tem que abrir mão do seu orgulho ferido, né? Do seu ego, da sua razão. É aquela famosa frase, né? Quer ter razão, quer ser feliz, né? Às vezes as duas coisas não coabitam juntas, né? Isaac. Eu concordo. Essa coisa de negar o próprio eu porque todo o problema do pecado começa com a exaltação do próprio eu, né? Começa com Lúcifer lá no céu, começa com a Eva e posteriormente Adão, exaltando o próprio eu acima da vontade de Deus, né? E o caminho inverso, cara, é um caminho impossível para o ser humano enquanto pecador, né? Então, Cristo ele vem mostrar exatamente isso. Ele vem até a cruz para falar, olha o resultado do que acontece na negação do próprio eu. Você se reconecta com Deus,
né? E aí essa coisa de você agora ser um discípulo de Cristo, ser um apóstolo, ser um embaixador do reino. O que é ser um embaixador do reino? É falar assim, olha, enquanto eu não era nada, enquanto eu estava hostil contra Deus, enquanto eu odiava Cristo, e por mais que eu não fale muitas vezes, eu odeio a Cristo, mas todas as minhas atitudes são contrárias ao estilo de vida que Cristo viveu e nos ensinou, né? O Evangelho está lembrando a gente constantemente, só existe redenção e reconciliação na negação do próprio eu, né? Mediante o Espírito Santo. E aí agora cabe a nós, embaixadores, ministrarmos essa palavra de reconciliação. Mas isso não ocorre sentado, esperando as pessoas virem entre nós, né? Muitas vezes o tipo de igreja que a gente vive, o tipo de comunidade que a gente constrói é o quê? A gente se fecha nas nossas programações, nos nossos cultos, são muito bonitos, muito agradáveis, aquela palavra maravilhosa do pastor, aquela música sublime, divina, lindo, vou para casa, almoço, descanso e espero a semana chegar para voltar a trabalhar. Então é uma coisa muito fechada dentro do nosso próprio círculo, quando na verdade reconciliação significa sairmos de onde nós estamos, irmos até aquelas pessoas que ainda estão hostis à mensagem de Cristo, que ainda estão com as costas viradas, com as armas apontadas para Deus, né? Então é chegar para elas e falar assim, olha, existe um caminho mais excelente, existe um jeito de viver. Mas como é que você sabe? Então, a minha vida era assim, igual a sua. Eu passei pelos mesmos problemas, olha o que o Evangelho fez na minha vida, né? E o Evangelho está à sua disposição para fazer isso por você também. Mas se a gente não vive esse tipo de mensagem, como é que a gente espera convencer as pessoas de que é uma coisa boa? Claro que assim, né, a gente está falando aqui de uma discussão paralela, porque não somos nós que convencemos a pessoa, é o Espírito Santo, né? O Evangelho ele tem poder por si mesmo, a mensagem da cruz ela tem um poder próprio que o Espírito Santo usa para levar graça para as pessoas, mas o que eu quero dizer é que nós temos um papel como igreja de sermos estudos de caso de situações que deram certo onde o Evangelho chegou, né? Para que isso mostre para as pessoas que funciona. E muitas vezes a gente está mais preocupado em servir a nós mesmos numa programação legal, numa comunidade aconchegante para todos nós e não nos preocupamos de fato em viver aquilo que o Evangelho tem feito nas nossas vidas, né? É isso mesmo. Convite, então, acho que resumindo o que a gente conversou, convite é para a morte do próprio eu, que a gente sempre fala, né? Tem duas coisas que a gente pode falar sobre qualquer coisa no Evangelho. Vai terminar com isso, amor e morte. Tipo isso. Então hoje o convite não muda, que é esse, né? De a gente morrer pro nosso próprio eu, tomar a cruz. Não adianta. Tomar as nossas angústias, os nossos problemas sim e seguir a Cristo. Falar, né? Que você é seguidor de Cristo tem que ir pelo mesmo caminho que ele trilhou. E o caminho dele foi de renúncia o tempo inteiro a ponto de morrer. E olha, eu digo mais, às vezes a gente fica, né? Tem gente, nossa, mas o que é morrer para Cristo, né? Será que é morrer de verdade e tal? Eu digo que quem sabe entre morrer de verdade e morrer pro próprio eu, pros nossos desejos, para nossas paixões, essa segunda é a mais difícil. Porque morrer de verdade é fácil. Todo mundo vai morrer, inclusive, porque nossa história não termina com viveu feliz para sempre aqui nessa terra. É a morte. É isso. Desde que a gente nasce, a gente tá morrendo. Agora, essa segunda, morrer pras paixões, morrer pros desejos, morrer pro nosso eu, morrer pro nosso orgulho, sabe? Ser pacificador, ser misericordioso, propagar a justiça, é muito mais difícil, entendeu? Ainda mais quando eu não ganho nada com isso, aí fica pior. Agora, a gente consegue por nós mesmos isso? Não. Né? Cristo já conquistou. É o Espírito habitando em nós. Exato. Então, não rola não. A gente tem que clamar por isso, né? Pelo Espírito que de fato faz a transformação. E aliás, faz a transformação e a conversão. Né? Exatamente. A conversão. Tá indo pelo um sentido e volta, filho. Volta para outro sentido. Muito bem, final de mais um episódio, mais um Contra a Cultura. Que bom que você sempre acompanha aqui, que bom que você chegou até o final, né? Chegou até o final da nossa conversa aqui. Na semana que vem tem mais, 10º episódio aqui do Contra a Cultura. A gente tá falando sobre unidade na prática, unidade em Cristo, conceito de unidade nos evangelhos, unidade na igreja, enfim, várias coisas bacanas sobre esse assunto que é de extrema importância para nós. Maiara, valeu até semana que vem. Valeu até. Isaac Rezende, não sei se no meio desse episódio ele já mudou de estado, eu acho que não. Não, continuo no mesmo estado, que é de pecador salvo pela graça. Ótimo, muito bom. Isaac, até semana que vem. Até mais, gente. Valeu você aí de casa, até a próxima.